Fala, torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as notícias que aconteceram no dia, né? O giro das notícias, beleza? Vamos falar aqui um pouco sobre as notícias que aconteceram no dia para você ficar antenado aí no mundo do futebol. Mas se você quer ficar antenado mesmo no mundo do futebol, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o like, beleza? Além de seguir a gente aqui no nosso Instagram e em todas as redes sociais, que o nome é Matheus Focos, beleza? Que a gente sempre solta as notícias antes de gravar um vídeo aqui pro YouTube, beleza? Então, bora que bora começar esse vídeo. Bom, o Corinthians divulgou aqui a sua camisa número 2, né? Inspirada nos anos 2000. Cara, eu sou suspeito para falar aí das camisas do Corinthians, das camisas da Nike, né? Porque sempre ficam muito bonitas, na minha opinião. A diferença que tem da camisa 2 do Corinthians desse ano e para a camisa 1 é só que no lugar do preto é branco e no lugar do branco é preto, beleza? Então, só essa mudança que teve na camisa do Corinthians 1 e 2 desse ano, e achei que ficou muito bonito. O escudo aqui no centro, achei que ficou bem bonito, tá? E o Corinthians, as camisas do Corinthians nunca ficam feias, muito menos também as da Nike, né, rapaziada? Cara, agora uma notícia um pouco mais delicada, né? Que é sobre ali a CBF, o Edinaldo Rodrigues, enfim. O vazamento da informação de que os salários dos presidentes das federações estaduais subiram para R$215 mil por mês, tá? Gerou desconforto entre os cartolas. Os dirigentes suspeitam de que houve vazamentos internos na própria CBF, né, rapaziada? Um pouco complicado porque no período ali da eleição, né? Do presidente da CBF, tinha mais um candidato, que era o Ronaldo Fenômeno, né? E nenhum presidente de federação, presidente de clube, quis ouvir o Ronaldo Fenômeno, pelo menos com a proposta que ele tinha para a CBF, né? Sendo presidente da CBF, não quiseram nem ouvir, né? E o Edinaldo Rodrigues foi eleito por aclamação. E no meio desse burburinho, no meio desse caos todo, surgiu a notícia que os presidentes das federações, os salários dos presidentes das federações subiu para R$215 mil por mês. E isso gerou aqui um desconforto nos dirigentes, né? Nas pessoas que trabalham lá na CBF, que são, né, da área, né? Dirigentes, presidentes, enfim. A diretoria ali da CBF, né? E houve um desconforto. A reclamação que todos nós temos da CBF não é só somente a seleção brasileira, é sobre sim o futebol brasileiro em geral, né? O Campeonato Brasileiro, a seleção brasileira também, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Sobretudo a arbitragem, então a gente tem que olhar com mais cuidado para isso. O presidente da atual gestão, da antiga e da atual gestão, né? Foi reeleito, o Edinaldo, mantém aí os erros de arbitragem, sem treinamento para os árbitros, e não tá certo, né? E também muito estranho nenhum presidente de federação ou clube não ter escutado pelo menos o Ronaldo Fenômeno. Agora falando de Palmeiras, cara, Bruno Fux agrada e Palmeiras estuda comprar o zagueiro em definitivo junto ao Atlético Mineiro. O valor de compra estabelecido no contrato de empréstimo é de 4,5 milhões de dólares, 25 milhões,2 de reais, beleza? 25 milhões de reais, mais ou menos. Cara, eu acho que o Bruno Fux agradou, né? A diretoria do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, né? E será uma boa compra, 25 milhões de reais, para um zagueiro que é completo, o Bruno Fux também. Eu acho que é um preço justo, mas há controvérsias, né, rapaziada? O Bruno Fux aí, que chegou de empréstimo do Atlético Mineiro e agora o Palmeiras estuda a comprar o zagueiro em definitivo. Agora, falando de Santos, com salário de 1 milhão por mês, Júlio Furque é reintegrado ao elenco do Santos após 5 meses fora. Por decisão do técnico Kleber Xavier, que é o novo técnico do Santos, né? O atacante de 35 anos voltará a treinar com o grupo hoje. O Júlio Furque, que não era aproveitado com Pedro Caixinha, né? Pedro Caixinha, que é o ex-técnico do Santos, não era aproveitado, e o Santos é uma despesa muito cara para um jogador de 35 anos, é uma despesa muito cara, independente da idade do jogador, né? 1 milhão de reais por mês para não ser utilizado. E a estratégia do Santos, vamos dizer assim, foi de afastar o Júlio Furque para ver se vinha com mais facilidade uma proposta
ali para ele sair do Santos, né? E o Santos se livrar dessa despesa de R$ 1 milhão por mês na folha. Mas não foi isso que aconteceu. Após 5 meses afastado, e o Kleber Xavier aí, que é o novo técnico, decidiu reintegrar o Júlio Furque no elenco. Agora só cabe a ele desempenhar nos treinamentos e ganhar oportunidade aí nos jogos e desempenhar bem nos jogos, né? Agora falando sobre Neymar, rapaziada. Neymar, que o Santos acredita que a presença de Neymar com o elenco em Maceió, mesmo que ele atue por poucos minutos ou nem entre em campo contra o CRB, já será suficiente para motivar o grupo. O Peixe planejava contar com camisa 10 apenas no duelo contra o Botafogo em junho. Cara, é uma ótima ideia do Santos, apesar do Neymar não estar 100%. Hoje foram divulgadas imagens do Neymar já treinando no campo, da transição dele para o campo. A gente sabe que muito provavelmente o Neymar não vai jogar, mas só o fato dele estar lá já é uma motivação muito maior para as pessoas, para os jogadores, né? Ainda mais os jogadores menos experientes, porque olhando o Neymar falando lá no vestiário, o Neymar aquecendo com eles em campo, no banco de reservas falando, quem não vai correr pelo Neymar, né? Quem não vai correr, quem vai olhar para o Neymar no banco, o Neymar falando no vestiário, não vai correr mais no campo. Enfim, é uma injeção de ânimo para esse time do Santos, né? Então, acredito que o Neymar, com certeza, a tendência é que o Neymar vá para esse jogo, mas não jogue, né? Enfim, rapaziada, essas foram as notícias do dia, beleza? Amanhã teremos mais notícias e conforme as notícias vão chegando, a gente vai fazendo aqui vídeos para vocês, beleza? Então é isso. Se inscreve no canal se você quer ficar antenado aí no futebol brasileiro, beleza? Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhuma notícia. E segue a gente em todas as redes sociais, que lá a gente sempre solta as notícias antes de gravar um vídeo aqui pro YouTube, beleza? Então é isso. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou e é nóis.